E nesses 11 anos de história, você disse que em 5 meses você já tinha vivido muito mais coisas do que você tinha vivido em 5 anos. Sim. Então, em 11 anos, eu imagino que seria inimaginável. Mas, assim, o que você viveu de tão diferente, ou algumas coisas que você viveu de tão diferente nesse período, que você considera importante para esse homem que você se tornou, para esse profissional que você se tornou? Sim, vamos lá. Eu acho que assim, a carreira de auditoria, ela é muito dinâmica, né? Então, assim, quando eu falo que eu vivi muitas coisas, né? Hoje as pessoas falam, nossa, mas você está há 11 anos na mesma empresa? Eu falo, sim, eu estou há 11 anos na mesma empresa. Mas é como se eu tivesse trabalhado em 50 empresas, né? Porque, assim, eu não estou 11 anos fazendo a mesma coisa e com o mesmo tipo de negócio. Então, por exemplo, lá no início eu auditei uma pedreira, né? Os processos de uma pedreira, mas eu também auditei uma construtora, então eu fui para a obra, eu auditei a obra, mas também depois eu fui para uma empresa de prestação de serviços de dados e auditei essa empresa e conheci os processos de uma empresa que presta serviços de dados. Mas eu também auditei depois uma operadora de saúde, então eu fui lá e conheci os processos de uma operadora de saúde. E aí depois eu auditei uma farmacêutica, então eu conheci uma farmacêutica, eu tive no dia a dia de uma farmacêutica. Depois eu auditei uma empresa de fornecimento de energia, né? Depois eu auditei uma empresa de valorização de resíduos, eu auditei um clube hípico, eu auditei empresas do segmento de varejo, né? Então, quando eu falo que eu vivi muita coisa, é nesse sentido. Então, assim, eu tive dentro de várias empresas, de grandes empresas, né? Eu tive a oportunidade, né? Eu sempre valorizo muito essa questão da mesa, de sentar na mesa, porque na mesa a gente está aqui no mesmo nível, né? Então, embora novo, embora até um pouco inexperiente, eu tive a oportunidade de sentar com grandes lideranças desse país, né? Que conduzem grandes empresas, né? Que desenvolve a economia do país. Então, assim, ainda sendo novo e um pouco inexperiente, eu tive a oportunidade de sentar com o CEO, com o CFO, com presidentes, com pessoas tomadoras de decisões, que eu, assim, sempre observo muito como essas pessoas tomam decisões, né? Então, você tá na mesa com um C-level, e aí, às vezes, um tema que é muito sensível, ele tem uma sacada, assim, muito tempestiva, muito rápida, e eu sempre observo muito isso, né? Aquilo que talvez para mim seria um grande desafio, ele já tem uma resposta ali na ponta da língua. Então, essa oportunidade que eu tive, né, também de participar dessas reuniões, de participar de uma reunião de um conselho de administração, de uma multinacional, de uma empresa de capital aberto, de participar de reuniões de comitê, de auditoria, com profissionais super experientes, né, assim, com tempo de carreira muito maior do tempo que eu tenho de vida, né? Então, assim, tudo isso assim, é muito enriquecedor, né? Assim, talvez em uma empresa, dificilmente um analista, uma pessoa nova, ela vai sentar com o CEO da empresa para discutir assuntos, né? E eu, ainda sendo novo, no início da carreira, eu já tive diversas oportunidades, né, de sentar com o CEO e não apenas ouvi-lo, mas ele parar para me ouvir. Sim. Também, né? Então, assim, quando eu digo que foi muito enriquecedor, quando eu digo que agregou muito, foi nesse sentido, assim, dessas oportunidades. Tanto de eu conhecer diversos segmentos, diversos mercados, tanto de me relacionar com diversas pessoas de diversos níveis, né? Então, acho que isso agregou muito e assim, acho que essa é uma das vantagens dessa carreira, assim. Eu sempre, né, hoje eu defendo que todo mundo deveria passar por uma empresa de auditoria, tanto para conhecer, né, os mercados, os tipos de negócio, né, e também para ter essa experiência de lidar com diversas pessoas, fazer um network muito grande e ter relacionamentos. Eu acho que isso é muito válido, muito enriquecedor, assim. Acho que
Isso contribuiu e ainda tem contribuído muito, né, para a pessoa que eu tô me tornando. Eu ainda me vejo muito no início de tudo. Ainda com muita lenha a queimar, muita entrega a ser feita, muitos outros negócios a serem conquistados, né? Exato. E participar. Mas é muito legal ouvir isso, que de fato, geralmente a pessoa trabalha, vamos pensar que a pessoa trabalhe 10 anos em cada empresa, ela vai passar ali por 3, 4 empresas ao longo da jornada dela, né? E ela vai entender muito bem daquele negócio, vai conhecer todo mundo que tá ali, mas vai ver todas aquelas pessoas todos os dias, a mesma dinâmica, mesmo comportamento, mesmo sistema, mesma porta, mesmo estacionamento, mesmo tudo, né? E na maioria das vezes, olhando o dinamismo que existe em companhias tradicionalmente, né, consolidadas, aí companhias que são aí conhecidas como transatlânticos, não tem mudanças, né, Rafa, tão constantes. Então o analista, ele fica lá muitas vezes 5, 10 anos na mesma função. O coordenador, 5, 10 anos na mesma função e assim por diante. Às vezes, dependendo da companhia, o sujeito tem que até pensar, eu só vou evoluir na carreira se o sujeito sair daqui, né? Então é muito difícil. Quando na auditoria você experimentou isso, você em um período curto de tempo, você faz um projeto de 3 meses numa farmacêutica, um projeto de 1 mês numa hidrelétrica, um projeto de 5 meses numa construtora, um projeto de 2 meses numa distribuidora. Você vive o que você disse mesmo, 50 empresas em 10 anos. Exatamente. Em posições totalmente diferentes, companhias que têm uma governança menor, e você fala direto com o presidente, companhia que tem uma governança maior e que talvez você vai falar com o presidente e com o conselho. Então, isso tudo traz um enriquecimento e uma musculatura para o profissional muito forte, né, Rafa? Sim, de fato. E assim, o tipo de negócio e as áreas dentro desse negócio. Então, por exemplo, a gente vai auditar uma empresa, o plano anual de auditoria. Então, a gente passa pela área de vendas, a gente passa pela área de compras, a gente passa pelo financeiro, contas a pagar, contas a receber. A gente vai passar pela área técnica da empresa, então se é uma construtora, pela área de engenharia, se é uma empresa do varejo, do ramo da moda, você vai passar por marketing, por estilo, né? Então ainda tem essas peculiaridades de cada empresa, onde você não apenas conhece os segmentos, mas as áreas que envolvem esses segmentos. Então, assim, é muito, muito válido, assim, muito enriquecedor. E o mais legal também, você entende coisas, além de áreas específicas daquele setor, né? Você também conhece como que é feito coisas que às vezes a gente consome no dia a dia e nem percebe. Uma roupa, um remédio, ou como é que a pedra é extraída, né? Então, assim, todas essas coisas que fazem parte da rotina do ser humano, da sociedade, de comprar um item básico ou comprar alguma coisa para sua casa, um móvel, uma pedra de mármore, tudo isso você participa numa etapa antes, né? Então, engrandece também você ver que essa sua participação é fundamental para negócios que impactam a sociedade de fato, né? Exato. Acho que isso impacta a sua cosmovisão, né? A sua visão de mundo, como que você enxerga as coisas. Então, por exemplo, às vezes eu estou em um shopping e eu passo na frente da vitrine de um cliente meu e eu falo assim, tem um motivo para essa vitrine estar desse jeito. Né? Eu tenho um dos meus clientes, é uma empresa que faz valorização de resíduos, né? E aí eu estive numa viagem recentemente, né? Onde eu vi que o consumo de vinho era muito grande, assim, todos os lugares, todo mundo tomando vinho. E aí eu comecei a pensar, nossa, esse lugar, ele produz muita garrafa, né? E como que é descartada essas garrafas e como que eles tratam esse tipo de resíduo de vidro? Eu já comecei a pensar onde que era o aterro, o que eles faziam com aquele tipo de resíduo, porque assim, era um consumo muito, muito grande. Então você acaba olhando para as coisas
já pensando tanto na origem quanto na destinação, assim. Legal, você já começa a pensar o que é feito com isso, né? Exato. Você se torna uma pessoa muito curiosa. Sim. De coisas que não fazem, às vezes, até parte daquilo que você tá vivendo, mas você fala, meu, por que isso? Por que daquilo? Será que isso tem conexão com o meu cliente? Será que não tem? E isso tudo gera também conexão com as pessoas, porque aí provavelmente você vai trazer esse assunto em algum momento para concluir sua curiosidade, né? Para saber se de fato onde é que vai parar essa garrafa, né? Exato. Então, tudo isso é muito interessante e enriquece o seu conhecimento, né? A sua presença de habilidade de saber como que uma coisa interfere na outra. Isso é muito legal. Sim, e essa parte de conexão é muito interessante, né? Porque assim, como você lidar com diversos tipos de negócio e você também está em diversos locais diferentes, né? Então, assim, até eu entrar na auditoria, eu nunca tinha viajado de avião. Legal. Né? E aí, a primeira viagem de avião que eu fiz foi por conta de trabalho. E aí, eu me lembro que até teve alguns anos que eu viajava tanto, assim, que toda semana eu estava no aeroporto. Né? E aí eu tive a oportunidade também de conhecer diversos estados, né? Lugares que eu nunca... Que talvez se eu não tivesse nessa profissão, eu não teria a oportunidade de conhecer, né? Por exemplo, Brasília, né? Brasília não tem um apelo turístico tão grande, né? E talvez eu nunca me imaginaria indo para Brasília para fazer um passeio. Nossa, e a primeira vez que eu fui para Brasília, eu achei fantástico Brasília, assim, aquela parte da esplanada, a arquitetura da cidade e tudo mais, e tantos outros estados que eu acabei conhecendo, pessoas, né, culturas que hoje criam diversas conexões, né? Eu tava nessa viagem, teve um atraso em um voo e aí ficou aquele clima, diversas pessoas ali naquele clima esperando o que ia acontecer. E eu comecei a conversar com uma pessoa que morava em um estado que eu já fui, e aí conversando com ela, eu sabia, assim, eu tive um assunto, porque eu já tinha visitado a cidade dela, então conhecia alguns lugares, ela morava perto do lugar que eu me hospedei, então a gente tinha essa conexão. E aí se você conversa com uma pessoa que trabalha em um setor específico, que você já fez um projeto, já auditou, você também tem um assunto com essa pessoa. E aí isso vai te gerando a oportunidade de você criar várias conexões, né? Tem um momento que até assim, parece que a gente começa a virar aquele contador de história, né? Parece que a gente conhece tudo, já viveu tudo, né? Todos os assuntos você consegue caminhar, às vezes quem tá próximo a você e não entende muito, fala, nossa, esse aí é o sabichão, esse ele sabe tudo. Parece que a gente sabe, mas não é, por conta dessa experiência, por conta dessa vivência, né? A exposição, a né? exposição, exatamente. E de fato a auditoria, o setor da auditoria, ele proporciona isso. Sim. E é tão claro que eu me lembro quando a gente entrou no programa de trainee, os instrutores, né? Que depois, ao longo do tempo, se tornaram nossos colegas e tudo mais, eles já falavam, já se cadastra em todos os programas de milhagem, porque você vai viajar tanto que você vai adquirir muita milha, né? Então, toda essa exposição que a auditoria te proporciona de negócios diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, localidades diferentes, enriquece teu neurônio, né? O cérebro é um músculo. Quanto mais você expõe ele a informação nova, ele vai se exercitando e vai te possibilitando conhecer mais. Então, realmente, às vezes você tá numa conversa e aí você fala que conhece a pessoa, esse daí já sabe tudo, né? Mas não é, a exposição que você teve. Igual pessoas que muitas vezes viajaram para muitos países, né? E aí é legal também quem teve essa oportunidade de viajar a vários países, conhecer culturas internacionais, outra forma de dialogar, de se relacionar, de fazer negócios. Isso tudo engrandece a pessoa, né? É muito legal. Sim, e aí tudo isso a gente acaba... essa carreira, ela acaba te proporcionando a isso, né? Ela acaba te expondo a isso, né? Por isso que às vezes a gente fala que a gente é picado por esse bichinho, porque atrai muito, né? Talvez tem pessoas que têm aquele perfil que quer ter uma mesa com um retrato da família, né? Há 11 anos eu não tenho mais uma mesa. Há 11 anos eu tenho minha mala, minha mochila com meu computador.
e qualquer lugar se torna a minha estação de trabalho, né? Já teve trabalhos que eu fiz que eu estava dentro de um container, numa beira de uma estrada lá no interior do Paraná. Num calor absurdo, né? Já teve estação de trabalho que eu estava dentro de uma indústria com um computador apoiado em cima de uma máquina, né? Já teve trabalho que eu estava dentro de uma obra e aquele lugar era a minha estação de trabalho, né? E aí é até engraçado que tem alguns projetos que são mais longos, né? Então, por exemplo, eu já fiquei 1 ano no mesmo projeto, indo para a mesma empresa. Uhum. Né? E aí quando se torna um pouco longo assim, eu já acabo ficando um pouco agoniado, falando, não, eu preciso dar uma rodada, porque assim, já começa a ficar naquele clima, por mais que muitas empresas às vezes tenham aquele ambiente muito atrativo, né? Eu me recordo de uma empresa que eu fiquei muito tempo, que ela tinha até uma sala do sono. Olha, que legal. Né? Então era uma empresa que tinha uma sala do sono, assim, cabine mesmo, para você entrar lá, dormir. E a empresa, ela te estimulava a tirar parte do seu dia para ir lá dormir, lá na sala do sono. Né? Uma empresa que tinha o dia inteiro, bolo, suco, assim, que te proporcionava um conforto para você ficar ali. Mas ainda assim, diante de um conforto, de um ambiente super cool, ainda assim chegava uma hora que eu sentia já saudade, que eu já via que ali já não era mais meu lugar, então esse te traz um espírito meio nômade, né, de você estar sempre em outros lugares, em outros ambientes. É legal esse ponto que você colocou, porque de fato você tem prós e contras de toda a profissão, né? Você tem o lado bom que você adquire muito conhecimento, mas você também tem o lado ruim de que você não tem a foto da tua família lá. Também é legal, mas tudo Sim. bem, você olha no celular, você liga. Tem trabalhos que você vai para casa todo dia. E dependendo do projeto que você estiver fazendo, você vai ficar 2 semanas longe da tua família. Sim. Mas também tem o lado que você mencionou agora dos escritórios. Às vezes o seu escritório é um container no meio da obra, né? Sim. Não tem restaurante, você vai comer a quentinha que vão entregar para todo mundo ali. Exato. E às vezes você vai estar numa empresa que é super moderna, né? Dessas startups de nível mundial, super legal, bacana, com sala de descompressão, refrigerante, bolo, suco à vontade o dia inteiro. Então, você tem lados bons e lados ruins a todo momento, né? Isso é bem interessante de refletir e pensar, porque nem todo mundo vai se acostumar com esse método. Mas aqueles que se acostumam, que são mordidos pelo bichinho, geralmente amam e vivem tranquilamente esse modelo, né? Sim, sim. Isso também me ensinou e tem me ensinado muito que, assim, a vida sempre vai ser feita de escolhas, né? E a grama do vizinho vai sempre ser mais verde. Né? Então, assim, às vezes você olha para o lado, com certeza vai ter empresas melhores, com salário maior, mas a gente aprende que a gente tem o nosso lugar. Que talvez a outra empresa tenha um ambiente mais agradável, ou pague mais, ou tenha um plano de carreira, enfim, N fatores, né, que são esses pontos positivos e negativos que você colocou. Né? Mas eu acho que uma das coisas mais disruptivas da vida é quando você entende que você está no lugar que você deveria estar. Boa. Existe um lugar melhor e existe um lugar pior, mas eu tô no meu lugar, né? E assim, hoje eu vejo que eu estou no meu lugar, eu estou na minha carreira. Então, assim, eu falei lá no início, né, que assim, eu nunca tenho clareza do todo, né? Então, as coisas vão se descortinando, né? O meu propósito, ele foi ficando cada vez mais claro e eu ainda não vejo que eu concluí-lo, mas à medida que você vai dando uns passos, né? Eu penso que é como se você estivesse dirigindo numa estrada durante a noite, né? E aí o farol do carro, ele não pega a estrada toda, ele pega, sei lá, 20 metros à frente, né? Mas cada distância percorrida com o carro, você vai vendo mais parte daquela estrada até você chegar no seu destino final. Né? Então, assim, lá no início, eu não sabia que eu ia chegar aonde eu cheguei, mas alguns passos eu fui dando e foi se descortinando, né? Hoje, claro que eu tenho muito mais
clareza, né? Eu não sabia qual seria a minha profissão. Não que eu deixei a vida me levar, a vida leva eu, né? Até porque a gente também tem a nossa responsabilidade, até porque a gente também tem as nossas escolhas, mas eu entendi, né, que Deus mesmo foi me encaminhando para o meu propósito, né? E não que eu cheguei no fim dele, mas assim, hoje eu tenho a convicção que eu tô fazendo o que eu fui chamado para ser e que eu tô vivendo, né, no lugar que eu deveria estar, né? Então acho que esse senso de propósito ele é muito importante, né? Quando você realmente faz aquilo que você foi chamado para fazer, né? Por exemplo, o garfo, né? O garfo ele foi feito para você pegar ali a comida e levá-la à boca. Se você tentar fazer essa função com a faca, vai ser muito difícil, vai machucar a boca, porque ela não vai estar cumprindo o propósito dela, porque o propósito da faca é cortar, o de levar a comida à boca é do garfo, né? Então, assim, quando você vive o seu propósito, né? Quando você entende que você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, as coisas, embora, assim, dê trabalho, né? Eu sempre falo que nem tudo é perfeito, né? Quando a gente coloca aqui as experiências, né? Eu me lembro que lá no começo eu ficava apostando muito, né? Ia viajar, apostava, check-in no aeroporto, almoçando no restaurante, na beira da praia e tudo mais. Aí a galera pensa que é só glamour, né? Nossa, vive viajando, né? Assim, mas mal sabe a correria que é ali no dia a dia, né? Exato. O pessoal só vê ali o glamour. E eu sempre falo que para você fazer algo que você gosta, você tem que fazer um monte de coisas que você não gosta, né? Então, assim, viver o seu propósito não é que tudo vai ser um mar de rosas. Não é que tudo vai dar certo o tempo todo. Não é que você vai estar alegre o tempo todo, né? Mas é você saber que você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, né? E assim, embora tenha os desafios, mas você consegue enxergar o resultado e ver o propósito daquilo. Lindo de ouvir isso, meu amigo. E, de fato, é uma lição para todo mundo que assiste, para poder entender qual é o seu lugar, né? Acho que passa por um processo de maturidade, né? Que leva tempo, por isso que não pode passar pelas etapas, pular etapas, porque essa maturidade te permite fazer essa autorreflexão, essa análise e dizer, não, de fato esse é o meu lugar, né? Eu estou no lugar certo e é aqui que eu vou continuar me desenvolvendo, aprendendo, executando e impactando quem está perto de mim, e é o que você tem feito. Então, muito legal.